Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos aprender a como resolver questões de raciocínio lógico envolvendo problemas geométricos. Questões da banca IDECAM envolvendo cálculo de área. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de RLM da sua prova. Vamos lá, vamos conhecer como a banca IDECAM cobra o cálculo de área nas suas provas. Questão número 1. Olha o que diz a questão número 1. Sabendo-se que a área de um retângulo, primeira informação que você tem que encontrar no comando da questão é o que é que ele pede. Aqui ele está trabalhando com a ideia de área. E a área de quê? É a área do triângulo. É dada pela seguinte fórmula. Tá aqui a fórmula base multiplicado pela altura dividido por 2. Qual será a área de um triângulo retângulo cujos catetos medem 3 metros e 4 metros e a hipotenusa mede 5 metros? Então, primeira dica que você tem que levar para a sua prova: como calcular a área de um triângulo? Questões envolvendo figuras geométricas, uma orientação é desenhar, é representar. Então, aqui estou diante de uma questão envolvendo o cálculo de triângulo retângulo e a fórmula já foi dada. A banca, a IDECAM, ela já colocou para você a fórmula. Qual é a fórmula para calcular a área de um triângulo? É a base desse triângulo multiplicado pela altura dividido por 2. Isso é o cálculo de área. Então, vamos representar aqui a figura do triângulo retângulo. Então, eu estou aqui diante de um esboço, né, desse triângulo retângulo, fazendo aqui. O triângulo retângulo, o maior lado, nós chamamos esse lado de hipotenusa, tá aqui, ó, a hipotenusa. Aí a hipotenusa foi dado o valor dessa hipotenusa, ele disse que mede 5 metros, a hipotenusa mede 5 metros. E os catetos, ó, os catetos é aquele lado que está adjacente ao ângulo de 90 graus. Se é um triângulo retângulo, então o ângulo formado entre eles é 90 graus. Então os lados, né, os dois lados que é adjacente ao ângulo 90 graus é chamado cateto. O ângulo oposto ao lado, né, oposto ao ângulo 90 graus é chamado hipotenusa. Então aqui eu tenho o cateto número 1, ou cateto, aqui vai ser minha altura, ele disse aqui que é 3 metros, tá aqui 3 metros, e eu tenho o outro cateto que ele chamou que é 4 metros. Então tá aqui. Precisava entender ou compreender onde seria a hipotenusa e aonde seria aqui meus catetos. E o outro cateto ele disse que era 4 metros. Pronto. Qual vai ser a área ou o cálculo da área desse triângulo? Tá aqui. Vou chamar aqui o A para representar como sendo a área e o T do triângulo. A banca já te disse, ó, que é a base desse triângulo multiplicado pela altura. Em geometria a gente chama de H. Tudo isso aqui dividido por 2. Base multiplicado pela altura dividido por 2. Eu sei quem é a minha base? Sei. Aqui eu coloquei o valor 4. Poderia ser o 3? Poderia. Como é o produto dos catetos, ó, é a altura, a base vezes a altura aqui. A ordem que foi colocada não ia alterar o valor da minha área. Então, eu tenho a base. A base aqui eu chamei de 4. A altura eu chamei aqui de 3. Então, é 4 vezes 3. E vou dividir por 2. 4 vezes 3 eu tinha um total de 12 dividido por 2. 12 dividido por 2 eu tinha um total de 6. Então a área formada por esse triângulo que foi dado com as condições no comando da questão, eu teria 6 metros quadrados. Como a área aqui foi dada em metro, observa que foi dada em metros, então a unidade em área é metros quadrados. Então a alternativa correta para essa questão, você deveria marcar letra C, 6 metros quadrados. Questão número 2, questão também envolvendo aí a área do triângulo. Eu tenho aqui a área de um triângulo retângulo é igual a 6 centímetros quadrados. Então, observa agora que o comando da questão não pede a área. O comando da questão te deu a área desse triângulo retângulo. É igual a 6 centímetros quadrados. Aí ele diz, né? Se um dos catetos mede 3 centímetros, qual vai ser a medida do outro cateto? Questão bem parecida com a questão anterior, só que agora ele te deu a área. Então, se ele te deu a área, fazendo aqui um esboço desse triângulo retângulo que foi dado, observa que fica nesse
formato, né? Eu tenho aqui os catetos e eu tenho aqui também a minha hipotenusa. O que vai precisar para calcular a área com as condições dadas? Apenas do cateto. Ó. Eu tenho aqui que um dos catetos mede 3, eu vou chamar esse lado aqui de 3, e o outro lado, ó, eu não sei, a minha base, eu não sei. Observe que eu chamo com valor desconhecido. O valor desconhecido aqui eu chamei de x. Lembra que a área do triângulo é dada pela seguinte fórmula. Sempre você vai calcular a base multiplicado pela altura e vai dividir por 2. Só que esse cálculo, base vezes altura dividido por 2, o comando da questão já te deu. Ele diz que equivale a 6 centímetros quadrados. Então, a base, observa, multiplicado pela altura dividido por 2, isso tem um valor, que isso aqui é o valor da área, é 6 centímetros. Tá aqui, 6 centímetros. Observa que o comando da questão ele te deu um dos catetos. Você te deu um dos catetos, aqui eu chamei, se você observar, a minha altura. Tá aqui, a altura, que eu coloquei o valor 3. A minha base é o outro cateto, é o valor desconhecido, é a minha base. Então, a minha base vai ser o valor do x e o 3 ó, é a minha altura. Então, vai ficar base, que eu quero encontrar, que é o outro cateto, vai multiplicar por 3. Tudo isso aqui dividido por 2, isso vai ser igual a 6. O 2, ele está dividindo, eu passo lá para o outro lado multiplicando, ó, e eu tenho a base vezes 3. Vai ficar 3 vezes a base. Então, tá aqui, ó, 3 vezes a base. Isso vai ser igual, quanto é 2 vezes 6? 2 dividindo, passando para lá, passa multiplicando. 2 vezes 6, eu tenho um total de 12. Quem é que vai ser a minha base? Observa que o 3 está multiplicando, passo lá para o outro lado dividindo, então vai ficar 12 dividido por 3. 12 dividido por 3, meu outro cateto é igual a 4. Você deveria procurar uma alternativa que constasse 4. 4, a alternativa correta para essa questão, letra C. Mais uma questão envolvendo esse conceito de área. Tá aqui. Agora a área é de um retângulo representado a seguir, né? Então a área do retângulo apresentada a seguir, está dada aqui a base ou o comprimento desse retângulo é 6 centímetros e a minha largura eu tenho um x. Está dizendo que equivale a 2/3 da área desse triângulo. Aqui, onde eu tenho a altura do triângulo 3 centímetros e a base eu tenho 5 centímetros. Olha o que pede. De acordo com as figuras mostradas, podes concluir que o valor de x em centímetro é igual a. Então, ele quer esse valor do x. Então, vamos extrair as informações que foi dado no comando da questão. O comando da questão diz que a área desse retângulo, então vou chamar aqui de A, colocando aqui embaixo, a área desse retângulo, vou chamar AR, que é a área do retângulo, ele disse que equivale a 2/3 da área do triângulo. Tá aqui, ó, 2/3 da área do triângulo. Tá aqui a área do triângulo, vou chamar de AT. Então, para isso, eu tenho que encontrar quem é a área do meu retângulo e quem é a área do meu triângulo. Depois fazer essa operação para encontrar aqui o valor do x. Então, a área do retângulo, trazendo para cá, para calcular a área de um retângulo, basta você fazer a base vezes a sua altura, ou o comprimento vezes a sua largura. Observa que a base aqui é 6 e a minha altura ou a minha largura vale x. Então, a área desse retângulo é o produto entre 6 vezes x. 6 vezes x, eu tenho 6x. Está aqui 6x. Encontrei a área do meu retângulo. E a área do meu triângulo? Já sabemos que para calcular a área do triângulo, a gente faz base vezes a minha altura, tudo isso aqui dividido por 2. Então, a área do meu triângulo, quem é a base? A base eu tenho o valor do 5. Quem é a minha altura? Eu tenho 3. Então, é 5 vezes 3 dividido por 2. 5 vezes 3 é 15, dividido por 2. Ó. Eu vou deixar no formato de fração, porque as alternativas estão no formato de fração. Então, agora eu já encontrei a área do retângulo, 6x. A área do meu triângulo, 15 dividido por 2. Vou substituir. Quem é a área do meu retângulo? 6x. Está aqui, ó, 6x. 2/3 da área do triângulo. Que é a área do triângulo? 15 sobre 2, né? Aqui é uma multiplicação, 15 dividido por 2.
Pronto. Dá para fazer uma simplificação? Dá. Se quiser, eu posso fazer uma simplificação. Ou, se desejar, você pode multiplicar. Esse 2t está multiplicando a área do triângulo. Então, vai ficar 6x, tá aqui, ó, 6x, multiplicando 2 vezes 15 dá 30, 3 vezes 2 dá 6, 30 sobre 6. Então, trazendo para cá, para a gente isolar o valor do x, vai ficar 6x, quanto é 30 dividido por 6? Eu tenho 5. 30 dividido por 6, tenho 5. O 6 está multiplicando o x, jogando o 6 lá para o outro lado, fica dividindo. Então, o valor do x vai ser igual a 5 dividido por 6. Quem é o valor do x que a gente estava procurando? 5 sobre 6. 5 sobre 6 você deveria marcar para essa questão alternativa correta, letra A, 5 sobre 6. Quarta questão, tá aqui. Quarta questão, comanda questão informou que considere dois quadrados de áreas A1 e de área A2, representado na figura seguinte. Tem aqui o A1 e tem aqui o A2. Sabe-se que a razão entre as áreas, o A1 e o A2, é 9 sobre 4. Então, o valor de x. Então, a questão envolvendo área, para a gente encontrar aqui um dos lados que foi dado, nesse caso aqui, nesse quadrado que tem área de número 2. Então, observa que área de quadrado, aqui, o comando da questão informou que eu estou trabalhando com quadrados. Então, aqui eu tenho dois quadrados. Então, a área do quadrado, você vai levar, né? Colocar aqui, a área desse quadrado é justamente lado vezes lado, ó. A área do quadrado é lado vezes lado, ou lado ao quadrado. L ao quadrado. Colocando aqui, ó, isso aqui é o L ao quadrado. Então, quando eu quero calcular a área de qualquer quadrado, basta multiplicar aqui seus lados. Lembra que quando eu estou trabalhando com quadrado, os lados são todos iguais. Se aqui é 3 centímetros, aqui também é 3 centímetros. Se aqui é x de lado, aqui também é x de lado. Então, agora vamos encontrar a área. Então, a área desse A1, tá aqui, ó, a área do A1, desse quadrado, observe que é 3 vezes 3. Então, é 3 vezes 3, lado vezes lado. Então, o A1, a área de número 1, vai ser 3 vezes 3, eu tenho 9. Já a área de número 2, ó, o A2, é lado vezes lado. Quem é o lado? É x. Quem é o outro lado? É x também. Então, vai ficar o produto de x vezes x. Então, a área de número 2 é exatamente x ao quadrado. Ó, x ao quadrado. Agora fica fácil, porque o comando da questão te deu aqui quem é a área número 1 e a área número 2. Te deu uma razão. O comando da questão diz que essa razão, o A número 2 dividido por A número 1, isso daqui é igual a 9 quartos. Está aqui. A2 dividido por A1, 9 sobre 4. A2 dividido por A1, 9 sobre 4. Eu sei quem é A2, sei quem é A2. Ó. O A2 eu encontrei. Corresponde exatamente ao x ao quadrado. Eu sei quem é o A1, também sei quem é o A1. A área número 1 corresponde a 9. É só substituir. Onde tem o A2, ó, eu vou colocar o x ao quadrado. E onde tem o A1, eu vou colocar o número 9. Trocando aqui. Então, vai ficar o A2, x ao quadrado. O A1, eu tenho lá o valor de 9. Isso aqui vai ser igual a 9 sobre 4. Isolando agora o valor do x, porque eu quero calcular o valor do x. O comando da questão pediu para calcular o valor de x. O que é que eu tenho que fazer? O 9 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar x ao quadrado vai ser igual 9 vezes 9. Ó. 9 está dividindo, passando para o outro lado. Multiplica o número 9, por isso que vai ficar 81. 9 vezes 9, 81. 81 dividido por quanto? 81 dividido por 4. Quero isolar o valor do x, está no formato de potência. A potência, jogando lá para o outro lado, a gente faz transformando em uma raiz. Ou seja, eu tenho que colocar raiz em ambos os lados para eliminar esse expoente, né? O x ao quadrado aqui, quando eu jogo raiz, elimina o expoente. Então, por isso que vai ficar o x vai ser igual jogando para o outro lado, ou colocando raiz dos dois lados, eu elimino a minha potência. Então, vai ficar a raiz de 81 sobre 4.
Tá aqui, raiz de 81 sobre 4. Como eu tenho uma raiz no formato de uma fração, propriedades da radiciação, eu posso extrair a raiz da parte de cima do numerador e eu posso também extrair a raiz do meu numerador de forma separada. Eu sei quanto é a raiz quadrada de 81? Sei. Raiz quadrada de 81, eu tenho um valor 9. Raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4, eu tenho 2. Ficou lá 9 dividido por 2, ou a metade de 9, né? 9 dividido por 2, metade de 9 é 4,5. 4,5 é o valor procurado, é o valor de x. Você deveria marcar como resposta correta para essa questão a alternativa letra B. Mais uma questão, questão de número 5. Olha o que trouxe a questão número 5. Te deu lá o triângulo e te deu também um retângulo. Apresentam áreas iguais. Então, eu tenho aqui duas figuras, já te deu, dizendo que a área desse triângulo é exatamente idêntica ou igual a essa área desse meu retângulo. Olha o que pede. É correto afirmar que o valor de x é um número. Então, eu quero encontrar o valor de x. O que é que eu tenho que fazer? Primeira informação, eu tenho que igualar a minha área. Então, vou começar aqui igualando a minha área. A área desse triângulo que ele te deu, o comando da questão diz que é idêntica, é igual à área desse meu retângulo. Então, eu já sei que a área do triângulo é dada, calculando aqui, a área do triângulo é dada por base vezes a altura dividido por 2. E eu sei também que a área do meu retângulo, calculando aqui, a área do meu retângulo é dado simplesmente pela base vezes a minha altura. Então, vou substituir, tá aqui, ó, só corrigindo onde eu coloquei esse valor referente ao 2. Ó. Aqui é a base vezes a altura, aqui é o H, trazendo para cá o H. Base vezes a altura dividido por 2 é a área do triângulo e a área do meu retângulo é base vezes a altura. Então, a área do triângulo, calculando aqui, a área desse meu triângulo vai ser igual a base. Quem é a base? Ó? A base é x mais 3. Então, vai ficar x mais 3 multiplicado pela altura. Tá aqui, a altura é 4. Como é uma expressão, ó, eu vou colocar dentro de parênteses. Esse 4 ele vai multiplicar tanto o x como o 3. Tenho que dividir por 2. Aqui, dividido por 2. Dá para fazer uma simplificação aqui? Dá. O 4, ó, dá para dividir por 2, então eu vou ter um valor 2. Esse 2, ele multiplica tanto o x, como ele multiplica o 3. Então, quem é que vai ser a área do meu triângulo? A área do meu triângulo vai ser igual 2 vezes x, ou x vezes 2, ó, vai dar 2x. 2x. Mais 2 vezes 3, ou 3 vezes 2, ó, vai dar 6. Encontrei aqui a área do meu triângulo. Perfeito. Agora vamos calcular a área do meu retângulo. Trazendo para cá. A área do retângulo é somente a base vezes a altura. Quem é a base? X menos 3. Ó. X menos 3. Como é uma expressão, eu tenho que colocar dentro de parênteses, porque ele vai multiplicar o valor do x, ó, multiplicado aqui por x. Eu tenho que fazer uma distributiva. Esse x ele vai multiplicar o valor do x e o x ó, ele vai multiplicar o menos 3. Então, observa que a área desse retângulo vai ser igual a x vezes x, vai dar um x ao quadrado, e eu tenho aqui menos 3 vezes x, vai ser menos 3x. Beleza, o que é que eu tenho que fazer agora? O que o comando da questão te pediu, ó, igualar. Então, vou igualar a área do triângulo com a área do meu retângulo. Fazendo aqui, igualando, né? A área do triângulo, trazendo para cá. Eu vou simplesmente igualar a área desse triângulo que eu encontrei, que foi 2x mais 6, igualando agora com a área do retângulo. Quem é o retângulo? X ao quadrado menos 3x. Então, vou trazer para cá. Área do triângulo, 2x mais 6, vai ser igual a x ao quadrado menos 3x. Se você observar, estamos diante aqui na formação de uma equação do segundo grau. Então, observa que eu tenho que deixar um dos lados igual a zero. Se eu tenho aqui o a positivo, eu vou trazer o 2x mais 6 lá para o outro lado. O 2x mais 6 é positivo.
eu jogo lá para o outro lado, vai ficar negativo. Então, vou ter x ao quadrado menos 3x. Vou trazer esse 2x, ó, que era positivo. Jogando lá para o outro lado, fica negativo. Menos 2x. E eu tenho aqui mais 6. Jogando para o outro lado, menos 6. Quando eu faço isso em uma igualdade, depois que eu jogar todo mundo, isso aqui vai ser igual a zero. Ó. Isso aqui é igual a zero. Então, eu vou juntar os termos semelhantes em x. Vai ficar x ao quadrado menos 3x menos 2x, eu tenho menos 5x. Menos 5x. Menos 6 igual a zero. Estou diante de uma equação de segundo grau. Eu posso fazer por soma e produto para encontrar as raízes. Se eu tenho aqui x ao quadrado, certamente é porque eu vou ter dois valores correspondentes para x. Então, por soma e produto, dá claramente para perceber que essa raiz é 6 e menos 1. A soma tem que dar 5 e o produto tem que dar menos 6. Só acontece quando o 6 é positivo, menos 1. 6 e menos 1. 6 vezes menos 1 dá menos 6. 6 menos 1 vai dar mais 5. Soma e produto. Professor, não me lembro como calcular as raízes numa equação de segundo grau utilizando a soma e o produto. Então, só nos resta fazer pela nossa querida fórmula de Bhaskara, né? Onde eu tenho lá que encontrar o valor do x. Bhaskara nos garante que o valor do x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Está aqui uma equação de segundo grau, a nossa querida fórmula de Bhaskara. Só que esse delta é um discriminante da minha equação. Lembra lá do nosso segundo grau, né? Do ensino médio. Então, delta é igual a b ao quadrado, que multiplica menos 4, né? B ao quadrado menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Então, o delta é um discriminante. Eu tenho que saber quem é A, quem é B e quem é C na minha equação de segundo grau. Observa que A vai ser exatamente o valor do x ao quadrado. É o coeficiente que está ligado ao x ao quadrado. Aqui, quando não tem nada, aqui é 1. Então, o A é 1. O B, ó, observa que é menos 5. B é menos 5. E o C, ó, vai ser o termo independente. O C é menos 6. Então, substituindo onde tem B, então o delta ele vai ser igual a B ao quadrado. Quem é B ao quadrado? B é menos 5. Vou colocar aqui dentro de parênteses, porque é negativo. Então, vai ficar menos 5 elevado ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, que multiplica A. A é quem? A é 1. Então, multiplica 1 e multiplica o valor do C. C é quem? Menos 6. Por isso que eu vou colocar aqui dentro de parênteses. Ó. Menos 6. Perfeito. Calculando agora, quem é que vai ser delta? Menos 5 ao quadrado, quando eu tenho lá uma base negativa elevado a um expoente par, o seu cálculo aqui é positivo. É menos 5 vezes menos 5. O total é 25. Menos 5 vezes menos 5, eu tenho 25. E aqui eu tenho um produto ó, de dois números, onde eu tenho dois números negativos. Menos por menos vai dar o valor de mais. Vai ficar 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Quem é que vai ser o valor do delta? O delta é 25 mais 24. 25 mais 24, a gente chega a um valor de 49. Agora a gente já sabe quem é o valor do delta, basta substituir aqui na equação do segundo grau. Eu tenho que calcular o valor de menos b, menos b, b é menos 5, com menos dessa forma, menos com menos vai dar mais, então por isso que fica 5, mais ou menos a raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 49, tá aqui, raiz quadrada de 49. Tudo isso aqui dividido por quanto? Eu vou dividir exatamente 2 vezes A. A é 1. 2 vezes 1, eu tenho um total de 2. Trazendo aqui para esse apertado, vamos tentar concluir aqui. Então, observe que quando eu estou trabalhando com raiz quadrada, uma equação de segundo grau, a raiz quadrada de 49 vai ser 7. Então, vou ter 5 mais ou menos a raiz quadrada de 49, que eu encontro aqui o valor do 7. Tudo isso aqui dividido por 2. Ó. Eu tenho uma raiz que eu vou ter o sinal positivo e eu vou ter uma raiz com o sinal negativo. Eu vou somar 5 mais 7. 5 mais 7, observa que eu chego aqui um valor de 12, né? Tá aqui o valor de 12. E vou dividir por 2. Ó. 12 dividido por 2. E a outra é negativa. Eu tenho que fazer 5
menos 7. 5 menos 7, vou ter um total de menos 2. Então, aqui eu vou ter menos 2. Ó. Menos 2 dividido por 2. Ficou aqui apertado. Menos 2 dividido por 2. Separando aqui para não misturar, vamos ter duas raízes. Eu vou ter lá o x1 e eu vou ter lá o x2. Ó. Vou ter duas raízes. Quando eu tenho uma equação em segundo grau, eu tenho duas raízes. Que é a primeira raiz? É 12 dividido por 2. Ó. 12 dividido por 2 dá 6. Quem é a segunda raiz? É menos 2 dividido por menos 2. Ó. Aqui ficou um pouco apertado, mas é menos 2. 5 menos 7, menos 2. Menos 2 dividido por menos 2, eu tenho menos 1. Foi o que a gente confirmou no início, se fizermos por soma e produto. Então, tenho duas raízes. Professor, quem é o valor do x? Ó, que ele quer procurar. Você tem que verificar, quando eu estou trabalhando em geometria, a raiz ela tem que ser uma condição suficiente para ter de acordo com o que foi dado nos meus lados, dos meus polígonos, né? Nesse caso aqui, o triângulo e do meu retângulo. Então, eu tenho que atender a condição de existência. O que é a condição de existência? Observa, se eu pegar a raiz, o x sendo menos 1, se eu colocar aqui, ó, por exemplo, eu tenho lá menos 1 mais 3, vou ter 2 e 4. Realmente, isso pode acontecer. Mas se eu colocar aqui, ó, menos 1 para esse lado, não vai ter condições de formar esse retângulo, porque as medidas elas nunca serão negativas. Quando eu estou trabalhando em geometria, não existe lado negativo. Então, essa raiz não satisfaz a condição de existência desse polígono, nesse caso desse retângulo. X negativo não existe. Então, só existe aqui o 6. O 6 pode ser aqui o comprimento, né, a largura desse meu retângulo, e o 6, ó, se você observar, 6 menos 3 vai dar 3. E aqui da mesma forma vai dar positivo. Então, o x que eu estou calculando, a condição de existência, corresponde a 6. Então, agora a gente vai para as alternativas. Ó. O 6 é um número decimal é o número com vírgula, não, aqui é um número inteiro. É múltiplo de 5? Não. Aqui, para ser múltiplo de 5, terminava em 5 ou em 0. É divisível por 4? Também não, ó. Divisível por 4 pode ser, é divisível por 2 e é divisível por 3. É par menor que 7? É par, sim. O 6 é o número par. É menor que 7? Também. Então, para essa questão, você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra D. É ímpar? Não, já matava, não é ímpar. Então, só sobrou como resposta correta para essa questão a alternativa letra D. Mais uma questão de número 6. Olha o que vai dizer a questão número 6. Marcelo está planejando construir uma horta retangular. Está aqui, então eu vou ter que desenhar ou construir essa horta para você compreender. Vamos construir aqui uma horta, né? No formato retangular. Então, vou trazer para cá. Então, disse que aí que é uma horta retangular. Então, vou trazer para cá. Está aqui a minha horta. Beleza. Aí ele continua dizendo o comando da questão. Em seu que tal? Ao analisar suas medidas, percebeu que a razão entre a largura da frente da horta e o comprimento lateral da horta é 0,35. Se eu estou trabalhando com razão, é divisão. Então, já começa a construir que ele quer a razão da largura da frente dessa horta, ele não falou. Eu vou chamar um valor desconhecido, o valor de x. E o comprimento, ó, eu também não sei o comprimento lateral dessa horta. Vou chamar de outro número desconhecido, eu vou chamar de y. O comando da questão informou que essa razão entre x e y, ele tem um valor. Qual foi o valor? 0,35. Deixo aí o que foi dado até agora no comando da questão. Além disso, Marcelo descobriu que o perímetro, a gente já estudou aqui no nosso canal, questões envolvendo o perímetro. Então, tem aqui o perímetro total dessa horta é igual a 270 metros. Perfeito. Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que a área total dessa horta, eu quero exatamente a área total em metros quadrados, vai ser igual a quanto? Então, se eu quero calcular a área, a gente já sabe. Vou até colocar aqui. É uma área de um retângulo. E a gente já viu. A área do retângulo é simplesmente eu calcular a base vezes a minha altura. Eu tenho que encontrar quem é o valor do y, que é o comprimento, e eu tenho que encontrar o valor do x, que é a minha largura. Comprimento vezes largura, eu calculo exatamente a área desse meu
dessa minha horta, né? Ou do meu terreno aqui retangular, representando a minha horta. A área dessa horta retangular é dado pela base vezes a altura, ou comprimento vezes a minha altura. Como é que eu faço, professor? Eu tenho uma informação que ele deu que a razão entre a largura e o comprimento é 0,35. A outra informação ele trabalhou com perímetro. Lembra que perímetro é justamente a soma dos lados. Eu tenho aqui um lado vale y, comprimento vale y, então a parte de cima também vale y, e a parte lateral, a largura, à frente dessa horta vale x. Então eu tenho aqui que vale x também. Soma dos lados, ó. Eu vou somar os lados e esse valor tem que ser igual a 270. O perímetro, eu tenho 2y, ó, tá aqui, ó, 2y. Eu tenho lá 2x, tá aqui, ó, 2x, somei. Tudo isso aqui tem que ser igual a 270, que é justamente a ideia de perímetro. Perímetro é o quê? A soma dos lados. Observei que eu tenho 2y, y mais y, e eu tenho 2x, x mais x, por isso que deu 2x. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Observe que eu estou diante de um sistema de equação. Eu tenho duas equações e eu tenho duas variáveis, nesse caso x e y. Questões envolvendo a parte de problemas geométricos, a banca IDECAM, ela pode colocar diante de questões envolvendo também problemas aritméticos. Então, a partir da questão número 6, a gente vai estar diante de questões envolvendo problemas aritméticos, junto também com problemas geométricos. Tem caído bastante em questões, em prova de concurso envolvendo aí a banca IDECAM, misturando tanto problemas aritméticos como problemas geométricos. O que é que eu tenho que fazer aqui, professor? Eu não gosto de trabalhar com números com vírgula. Esse número com vírgula, eu posso transformar ele no formato de uma fração. Então, observa, quando eu tenho lá o valor de 0,35, esse valor eu posso transformar numa fração. Como é que vai ficar? Eu tenho lá x sobre y, e isso vai ser igual a 35 sobre 100. Toda vez que eu tenho lá um número decimal, eu posso transformar em uma fração. Se eu tivesse aqui 0,35, ou como colocou 0,35, eu coloco duas casas decimais. Ó. Eu tenho duas casas decimais, por isso que eu coloco 2 zeros. Se fosse 3,5, seria 35 sobre 10. Então, quando eu tenho um número no formato decimal, eu posso escrever ele no formato de fração. Então, agora, eu posso escolher fazer essa questão por substituição. Como é que vai funcionar? Esse x, ó, eu posso isolar ele. Observe que o y aqui, ele está dividindo. Então, vou jogar ele lá para o outro lado e ele vai ficar multiplicando. Então, vou ter o valor do x, ele vai ser igual a 35 sobre 100, ó, só que o y estava dividindo, agora passou multiplicando. Por que eu fiz isso? Porque esse x que eu tenho ele aqui é o mesmo x que eu tenho ele aqui, ó. É só substituir. Aonde tem esse x, eu vou substituir na segunda equação. Como é que vai ficar, professor? Vai ficar 2y, não mexi nada nesses 2y, não coloquei nada, mais 2 que multiplica o x, ó. Só que o x é uma expressão. O que é o valor do x? É 35 vezes y, que dá 35y, dividido por quanto? Dividido por 100. Tudo isso aqui tem que ser igual a 270. Observa que eu quero encontrar na verdade eu isolei aqui o valor do x para ficar só em função de y. Observe que esse 2 está multiplicando o 35, eu já faço essa multiplicação. Então vai ficar 2y mais, quanto é 2 vezes 35? Vai dar 70y. 70y, tudo isso aqui dividido por 100 é igual a 270. Dá para eliminar um zero aqui? Dá. Vou cortar um zero em cima e um zero embaixo, para ficar 7 dividido por 10. Agora eu tenho um número inteiro, ó, eu vou ter que somar com a fração. Eu posso logo multiplicar toda essa fração por 10 para eliminar esse 10, né, esse denominador 10, ou eu posso fazer aqui a soma do número inteiro com a minha fração e depois jogar esse 10 lá para o outro lado multiplicando. Você que escolhe. Por exemplo, se eu multiplicar todo mundo aqui por 10, ó, vou multiplicar todo mundo por 10, esse 10 no denominador some. Quanto é 2y? O 10 vai multiplicar o 2y,
O 10 ele vai ter que multiplicar também o 7y e o 10 eu tenho que multiplicar aqui ó, o 270. Quando eu faço isso em uma equação, multiplico todos os termos pelo mesmo número, não altero o resultado. Então eu vou multiplicar. Quanto é 2 vezes y? 2y vezes 10, né? 2y vezes 10. 2 vezes 10 eu tenho 20. Então vai ficar 20y. Agora, muito importante, ó, 7 vezes 10 dá 70. Quando eu divido por 10 vai ficar o próprio 7. Então vai ficar mais 7y. Ou seja, multiplicar por 10, dividir por 10 dá o próprio 1. Aqui, se você observar, 1 vezes 7y, por isso que ficou 7y. Vai ser igual 270 vezes 10. 270 vezes 10, você coloca só o zero no final. Fica 2.700. Soma 20y mais 7y, você vai observar que eu vou encontrar 27y. 20 com 7, 27. 27y vai ser igual a 2.700. Quero encontrar o valor do y. Tá aqui, o valor do y vai ser igual a 2.700 dividido por quanto? Dividido por 27. E 27 dividido por 27. 27 dividido por 27, a gente chega igual a 1. Ou seja, 2.700 dividido por 27, encontra o valor de 100. Tá aqui. Quem é esse 100? É justamente um dos lados da minha horta, que eles chamam aqui de comprimento. Ó, o valor do y aqui, eu achei o valor do 100. Como é que eu faço para encontrar o valor do x? Basta eu substituir o valor do y aqui, nessa minha equação. Ó. O valor do x ele vai ser igual a 35 dividido por 100 multiplicado o valor do y. Então, eu vou ter que o valor do x ele é igual a 35 dividido por 100, só que eu multiplico por y. E quem é o valor do y? O valor do y é o 100. Ó. Então, aqui é multiplicado por 100. Dá para simplificar? Dá. Eu tenho um 100 em cima, um 100 embaixo, ou 2 zero em cima, 2 zero embaixo. Simplifiquei. Quem foi que sobrou? O valor do x só me restou 35. É o outro lado da minha horta? É exatamente o valor do outro lado da minha horta. A minha horta tem aqui como largura da frente o valor de 35. Como o comando da questão pediu a área total, a gente já descobriu quem é o valor do comprimento, quem é o valor da minha altura. A área do meu retângulo, ou a área dessa minha horta retangular, vai ser a base vezes a altura. Comprimento vezes largura. É 100 multiplicado por 35. Quanto é 100 vezes 35? Você coloca o 35 e acrescenta os dois zeros. Vai ficar 3.500. 3.500 é a área em metros quadrados. Ó. A área em metro quadrado, você deveria marcar para essa questão de número 6, alternativa correta, letra A. Vamos para mais uma questão de número 7, questão da banca IDECAM, questão da Prefeitura de Fortaleza. Inclusive foi uma questão também da Guarda Municipal da cidade de Fortaleza, certo? Ano de 2023. E também vai vir dessa mesma ideia, envolvendo problemas aritméticos com problemas geométricos. Olha o que diz a questão número 7. Determinada empresa pretende construir casas em um terreno com área total. Então aqui já estou trabalhando com a área, aquela ideia de geometria, e diz que essa área é 5.700 metros quadrados. Perfeito. Aí diz lá, para isso, ela irá dividir o terreno em 18 pequenos lotes, alguns com 300 metros quadrados de área e outros com 360 metros de área. Sabemos que o número de lotes com área de 300 metros quadrados é representado por A. Então, já vou extrair essa informação. Ó. Diz lá que esses terrenos de 300 metros quadrados, eu coloquei ele aqui representando como sendo o valor do A, certo? Tem 300, que é relacionado ao lote A. E os números dos lotes, está aqui o outro lote com área de 360 metros quadrados representado por B. Então, B vai ser exatamente o lote com 360 metros quadrados. Olha o que o comando da questão te pediu. Era para você fazer um valor de 2A mais 3B. Questão mais envolvendo problemas
É aritmético, porque eu tenho que encontrar quem é A, quem é B e fazer a multiplicação. Multiplicar 2 vezes o slot A mais 3 vezes o slot B. Mas te deu aqui informações de área, informação referente a problemas geométricos. Professor, o que é que eu tenho que fazer? Então, observa que ele te deu aqui uma divisão dos lotes. Ele disse lá que esses lotes foram divididos em pequenos, foram 18 lotes pequenos, né? Então, eu tenho que fazer aqui essa separação. Eu tenho lá lotes do tipo A mais lotes do tipo B. Isso aqui é igual a 18. Eu não sei quantos são do tipo A, nem sei quantos são do lote do tipo B. Eu sei que no total eu tenho 18 lotes. E eu tenho agora uma área total. Eu tenho uma equação agora para fazer correspondente à área total. Como é que eu faço para corresponder? Eu tenho lotes de 300 metros, que se eu multiplicar pela quantidade de lotes, que eu não sei quem é, mais os lotes de 360 metros quadrados, que se eu multiplicar pela quantidade de lotes do tipo B, isso aqui é a área total. Qual foi a área total que ele te deu? 5.700. Está aqui, 5.700. Agora chegamos diante do sistema de equação. Tá aqui, tenho duas equações e tenho duas variáveis. As variáveis aqui é a letra A e a letra B. Eu não sei quem é A, não sei quem é B. Aqui eu posso utilizar diversas formas de como resolver questões de sistema de equação. Posso isolar o A, por exemplo, eu posso deixar aqui o valor do A, colocando aqui, o A ele vai ser igual a 18 menos B, e eu vou substituir onde tem o valor do A, como fizemos na questão anterior, com X e com Y. Posso isolar o B, eu posso colocar aqui o valor do B, B é igual a 18 menos o valor do A, o A está positivo, joguei lá para o outro lado, ficou menos A, e pegar esse valor do B, que é a expressão 18 menos A, substituir aqui, fazer todo o cálculo, eu vou encontrar quem é A e quem é B. Mas eu gosto, nesse tipo de questão, resolver ele pelo método da soma. Pelo método da soma, você vai perceber o seguinte, vou apagar aqui para a gente fazer pelo método da soma. Então, se você quiser, você pode tentar ir isolando A, isolando B. Pelo método da soma, eu utilizo justamente para somar as duas equações para eliminar uma das variáveis. Nesse caso aqui, eu vou eliminar a letra A. O que é que eu tenho que fazer para eliminar a letra A, ou o lote de número A? Eu tenho que multiplicar pelo valor oposto do A que eu tenho da segunda equação. Se aqui eu tenho 300A, eu tenho que multiplicar por menos 300. Tudo que eu fizer em uma equação, multiplicando todos os membros, não altera o resultado. Professor, por que menos 300? Porque aqui é 300. Se aqui fosse 10, por exemplo, eu multiplicar por menos 10. Se aqui fosse 50, multiplicar por menos 50. Se aqui fosse 100, multiplicar por menos 100. Eu teria que igualar esse valor do A para, de alguma forma, eliminar o A da outra equação. Então, todos os membros aqui, eu vou multiplicar por menos 300. Então, vai ficar menos 300A, esse 300 multipliquei pelo valor do A, então vai ficar menos 300A. Por que eu fiz isso? Porque eu vou somar as duas equações e vou eliminar. Vou pegar o menos 300, multiplicar pelo B, então vai ficar menos 300B, está aqui menos 300B, vai ser igual a 18 vezes menos 300. Esse menos 300 eu também tenho que multiplicar. A multiplicação, quando estou trabalhando com a equação, tem que ser com todos os membros. Todos os membros. 18 vezes 300, ou menos 300, vai ficar negativo. Vai ficar 5.400. 5.400. Agora, somando, pelo método da soma, resolvendo o sistema, eu vou somar as duas equações. Vou pegar o 300A, somar com menos 300A. Isso aqui é um positivo e um negativo. Isso aqui vai dar zero, zerou. Então, isso aqui não preciso colocar, eliminei. Vai ficar 360B, menos 300. 360 é positivo, é maior, então vai dar positivo. Se eu tenho 360, tirei 300, sobra para mim só 60B. Está aqui 60B. Vai ser igual, eu tenho 5.700 e vou tirar menos 5.400. Quanto é 5.300 menos 5.400? Concorda comigo? Vai sobrar apenas 300. Então, sobrou apenas 300. Agora, eu isolo o B. O B
vai ser igual a 300, e o 60 ele tá multiplicando, então passa para o outro lado, dividindo, colocando aqui a divisão. Tem um zero em cima e um zero embaixo, ó, dá para cortar, eliminou. Então quem é que vai ser o valor do B? É exatamente 30 dividido por 6. 30 dividido por 6, eu encontro aqui o valor do 5. Ó. O valor do B eu encontrei. O valor do B vale 5, corresponde a 5. Encontrei o valor do B, mas eu tenho que encontrar o valor do A. Eu preciso do B e preciso do A. Como é que eu vou encontrar o valor do A? Basta eu pegar uma das duas equações. A orientação é pegar aquela equação mais reduzida. A equação mais reduzida é essa daqui. A mais B igual a 18. Ó. Então aqui A mais B igual a 18. Eu já sei quem é o valor do B? Já sei. Ó. Então o valor do B é igual a 5. Encontrei aqui, ó, o valor do B corresponde a 5. Então eu sei que o A mais B é igual a 18, então o A mais 5 é igual a 18. Esse A é positivo, vou jogar ele lá para o outro lado, ele passa a ser negativo. Ou ao contrário, né? Quero encontrar aqui o valor do A. O 5 é positivo, jogo o 5 lá para o outro lado, fica negativo. Quem é o valor do A? Então o valor do A vai ser igual a 18 menos 5. 18 menos 5, a gente sabe que é igual a 13. Encontrei aí o valor do A, encontrei o valor do B. Que é que o comando da questão queria? O produto. Entre quem? 2 vezes A mais 3B. 2 vezes A. Quem é A? Está aqui, ó. É 2 vezes 13 multiplicado por 3 vezes B. 3B o B é 5. 2 vezes 13, né? 2 vezes 13 eu encontro 26, mais eu tenho aqui 3 vezes 5. 3 vezes 5 eu encontro 15. Somando 26 mais 15, você deveria marcar como resposta correta aquela que tivesse 41. 41 você marcaria como resposta correta a alternativa letra C. Questão número 8. Questão também envolvendo a parte de problemas geométricos e também problemas aritméticos. Olha o que diz a questão número 8. Seja a figura seguinte, tá aqui, observa que essa área que estamos vendo aqui aparenta ser aí um quadrado. Mas olha o que diz. A área em negrito em relação à área total da figura corresponde a. Não te deu nenhuma informação. Ele quer lá exatamente saber quanto é que corresponde em formato de porcentagem, ó, todas elas estão no formato de porcentagem, que corresponde a essa área em negrito em relação à área total. É uma questão também envolvendo problemas geométricos, que a gente está vendo que é a figura plana, tá aqui, e também problemas aritméticos, porque é uma questão envolvendo regra de 3, dá para você encontrar aí através de regra de 3. Eu tenho que ter a área total, tem aqui uma área total e eu tenho aqui em porcentagem. Quando eu estou trabalhando com área total, observe que é contar quantos quadradinhos você encontra na figura. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 5. Ó. Se você contar, eu tenho exatamente 25 no meu total. A área desse quadrado, dessa figura que tem aqui, que estamos vendo, eu tenho aqui 25 quadradinhos. Ó. Tenho 5, tenho 10, tenho 15, tenho 20, tenho 25. Quando eu trabalho com totalidade em aritmética, né, problemas aritméticos, é o 100%, ó, tá aqui porcentagem. A área, aqui eu contei exatamente 25, 100%. Eu quero saber, ó, quantos por cento, é o valor do x, corresponde à área em negrito. Então você deveria contar quantos quadradinhos tinha aqui representando em negrito. Então observe que eu tenho dois quadradinhos aqui, ó, completos. Aqui eu tenho dois completos e eu tenho alguns que estão. Tem uma parte no quadradinho em negrito e tem outra parte em negrito ó, maior, mas com o quadradinho branco. Se você observar, eu consigo tirar esse quadradinho menor, colocando ele dentro desse quadradinho que está faltando. Vai formar exatamente um quadradinho preto, né? Então, se você observar, trazendo uma figurinha dessa para dentro do branco, aí virar uma figura completa. Se eu pegar esse quadradinho e colocar aqui, ó, já é uma figura completa. Então, vamos contar. Aqui eu tenho uma, aqui eu tenho duas. Eu estou trazendo esse quadradinho em negrito para dentro desse outro quadrado. Ele
forma aqui um quadrado maior. Então vou juntar com esses dois, ó. Então tenho 1, tenho 2, ó, trazendo esse para cá. Tenho 3, trazendo esse para cá. Tenho 4, trazendo esse para cá. Eu tenho 5, trazendo esse para cá. Eu tenho 6, trazendo esse para cá. Esse daqui eu vou trazer para cá. Eu tenho 7, trazendo esse para cá. Eu tenho 8 e trazendo esse para cá. Eu tenho 9 e eu estou trazendo esse para cá. Eu tenho 10. Então completei aqui 10 quadradinhos pretos. E agora eu coloco os outros dois completos. Ó. Tinha 10 com 2, 12. Então eu tenho aqui 12 quadradinhos em negrito que foi dado aqui representando essa área. Eu tenho uma regra de 3 diretamente proporcional, tá aqui, uma regra de 3 diretamente proporcional, se 25 quadradinhos, que corresponde a essa área total, é o 100%, 12 quadradinhos pintados em negrito corresponde a quantos por cento? Então a gente faz por meios vezes extremos, ó. Então basta você multiplicar 25 vezes x e multiplicar 12 vezes 100. Fazendo essa multiplicação, 25 vezes x é 25x, eu quero encontrar o valor do x em porcentagem, vai ser igual a 12 vezes 100, ou 100 vezes 12, colocando aqui, né? 100 vezes 12. Coloquei assim, porque o 25 eu posso fazer a divisão aqui junto com 100. Então isso vai ser igual, isolando aqui o valor do x, vai ficar 100 multiplicado pelo 12, dividido por 25. O 25 estava multiplicando, joguei lá para o outro lado, ficou dividindo. Dá para fazer essa simplificação, essa divisão? Dá. Então vai ficar 25, ó. O 100 dividido por 25 eu encontro 4. 100 dividido por 25 fica 4. E só restou para mim o valor do 4 vezes 12. Ó. Quem é que vai ser o valor do x? 4 vezes 12. O valor do x é 4 vezes 12, 4 vezes 12 é 48. Como a grandeza é em porcentagem, então eu teria que encontrar aí 48%. 48%, essa questão você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra A. Mais uma questão número 9, também envolvendo problemas geométricos e também problemas aritméticos. Olha o que disse aí a questão número 9. É comum ouvir nos noticiários a estimativa de números de pessoas presentes em atos públicos, tais como passeata, comícios e show. Para tal, considera-se em geral que, quando lotados, 2 metros quadrados são ocupados por 9 pessoas. Você vai perceber que eu vou estar diante de uma questão envolvendo regra de 3. Então, eu tenho aqui relacionado por 2 metros quadrados, ó, tem uma grandeza chamada metros quadrados, e eu tenho aqui uma grandeza chamada pessoas. O comando da questão, ele te deu aqui relacionado que 2 metros quadrados corresponde a quantas pessoas? Corresponde exatamente a 9 pessoas. Está aqui. Colocou grandeza em metros quadrados, a parte de geometrias, e fez uma relação aqui com outra grandeza pessoa, que vamos estar diante de uma questão envolvendo regra de 3. Aí diz lá, né? Dessa forma, a estimativa do número de pessoas presentes em um show musical num parque de 9.000, tá aqui, 9.500 metros quadrados total. Ele quer saber exatamente quantas pessoas, ó. A estimativa do número de pessoas, ele quer o número de pessoas presentes em um show musical ocorrido num parque de 9.500 metros quadrados. Então eu coloco a quantidade da grandeza metros quadrados abaixo de metros quadrados, 9.500 metros quadrados. E aqui ele quer a quantidade total de pessoas, que é o valor procurado, é o valor do x. É uma questão de regra de 3 diretamente proporcional, é uma questão mantendo aí a proporcionalidade, regra de 3 diretamente proporcional. Como é que se resolve? Meio pelos extremos. Então você deveria multiplicar o valor 2 vezes x, ia dar 2x, colocando aqui, ó, ia dar 2x, e isso vai ser igual 9 vezes 95, né? 0, colocando aqui para a gente fazer esse cálculo. Deveria fazer lá na hora da prova, um rascunho, multiplicar 9 vezes 9.500. 9 vezes 0 é 0, 9 vezes 0 é 0, 9 vezes 5 eu teria 45, vai 4, 9 vezes 9, 81, com 4 eu tinha 85. Ia ter que dar 85.500. Então esse valor que eu encontrei referente a
9 vezes 20, 9 vezes 9.500, 85.500. Beleza. Quero isolar o valor do x, que é a quantidade de pessoas. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. A missão agora, mais difícil ou mais tranquilo, era justamente fazer essa divisão, né? 85.500 dividido por 2, ou a metade, né, de 85.500 dividido por 2, seria 42.750. Professor, eu tenho dificuldade de resolver esse tipo de questão, então você deveria fazer, lá na hora, vem um rascunhozinho, fazer a divisão. 8 dividido por 2 ia dar 4, 4 vezes 2, 8, para 8, nada, baixa 5. 5 dividido por 2, ó. 5 dividido por 2, eu tenho exatamente 2. 2 vezes 2, 4, para 5, ó, baixa 1. Aqui vem um 5, próximo 5. Ficou 15 dividido por 2. 15 dividido por 2 é 7. 7 vezes 2 é 14. Para 15, ó, desce 1. Agora baixa o 0. Ficou 10, ó. 10 dividido por 2. Dá 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Eu paro por aqui, mas eu tinha mais um 0. Eu coloco aqui para completar a minha divisão. Como tinha falado. Divisão ou metade de 85.500 é justamente 42.750. Então, o público que foi dado aqui presente para esse show, com a capacidade de 9.500 metros quadrados, ela era aquele que tivesse, ou a alternativa que tivesse 42.750. 42.750, você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra B. 10ª questão, última questão dessa lista de questões envolvendo problemas geométricos, envolvendo o cálculo de área e também nessa parte final aí, envolvendo problemas aritméticos. Uma questão também onde vai envolver os dois assuntos. Eu preciso compreender problemas envolvendo área, que é o problema geométrico, e eu preciso também compreender essa parte de aritmética, porque eu vou precisar de realizar um cálculo de regra de 3. A banca IDECAM, ela ama cobrar questões envolvendo os dois conhecimentos, tanto problemas geométricos como problemas aritméticos. Inclusive, aqui no nosso canal, nos próximos vídeos, nas próximas aulas, vamos fazer uma lista de questões só resolvendo questões de problemas aritméticos. Vamos resolver diversas questões da banca IDECAM envolvendo o cálculo de problemas aritméticos. Nesse vídeo, nessa aula, como estamos vendo, estamos resolvendo aí questões envolvendo os dois assuntos, tanto problemas geométricos, na parte de geometria, o cálculo de área, e também problemas aritméticos. Então, vamos fazer essa questão e vamos concluir nossa revisão envolvendo essa parte de problemas geométricos. Olha o que disse a questão número 10. Vamos entender aí o que disse a questão número 10. Camila possui em sua casa um grande jardim retangular. Então, a figura já foi dada aqui no meu jardim, né? A largura é 8 metros menor do que o seu comprimento. Então, o comprimento foi dado que é x e a sua largura é 8 menos x. Sabe-se ainda que o perímetro desse jardim é 208 metros quadrados. Então, se estamos trabalhando com o conceito de perímetro, a gente já tem que ter em mente que perímetro é a soma de todos os lados. Ó. Esse valor do comprimento, se embaixo vale x, aqui também vale x. Aqui na figura não aparece. Você tem que saber que se está trabalhando com a ideia de perímetros, como vimos na nossa aula de problemas geométricos envolvendo perímetros, perímetros é a soma de todos os lados. Se aqui é x, aqui também é x. Se aqui é x menos 8, qual vai ser o valor desse outro lado da minha largura? Vai ser também x menos 8. Está aqui x menos 8. Perfeito. Aí vamos continuar lendo para ver o que é que ele pede. Está lá. Uma representação fora de escala é mostrada na figura a seguir com as medidas dadas em metros. Perfeito, está aqui. Toda a área, então já quero relacionar a área, toda a área desse jardim será coberta por grama, cujo preço, já incluído a aplicação, é 12,50. Tá aqui, é 12,50 por metro quadrado. Então, cada metro quadrado corresponde a 12,50. Olha o que vai pedir. Então, o valor gasto por Camila com a cobertura da grama será. Então, ele quer o valor total. Se está pedindo aqui o valor total, eu preciso saber qual foi a área total calculada aqui nesse meu jardim. Eu não tenho o valor do meu comprimento, da minha largura. Eu preciso encontrar quem é o valor do x para poder encontrar quem é a minha área.
Questão bem interessante, questão da banca IDECAN, da prefeitura de Manacaraú, né? Onde te pediu aí esse conhecimento dentro de problemas geométricos. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, ele te deu aqui o perímetro. Ó. Se ele te deu aqui o perímetro, eu consigo encontrar quem é o valor do x, porque o valor do x eu preciso encontrar para encontrar a área. A área desse jardim ó, é o que eu quero. Para eu encontrar a área desse jardim, eu preciso encontrar quem é o valor do x. Então, primeiro eu vou encontrar o valor do x. Como é que eu faço para encontrar o valor do x? Soma todo mundo. Então, eu vou somar x menos 8, tá aqui, mais o valor do x, ó, desse x, mais o valor do x menos 8, mais o valor do x, que é essa parte de baixo. Isso aqui é meu perímetro, ó, soma de todos os lados, e isso vai ser igual a 208. Foi o que foi dado no comando da questão, 208 metros. Soma o x, ó. Tem 1x, 2x, 3x, 4x. Então aqui eu tenho 4x, eu tenho lá menos 8, menos 8. Tenho menos 16. Isso vai ser igual a 208. Eu quero encontrar aqui o valor do x, ó. Esse 16, ele está negativo, então eu tenho que jogar lá para o outro lado para ele ficar positivo, deixar isolado só o valor do x. Então vai ficar 4x é igual a 208 e eu tenho que somar 16. 4x vai ser igual a 208 mais 16 vai ser 224. Trago para cá. Vou isolar o valor do x. Ó. Observe que o 4 está multiplicando. Jogo o 4 lá para o outro lado dividindo. Então vai ficar 224 dividido por 4. Fazendo essa divisão, eu encontro o valor do x. 224 dividido por 4, você deveria encontrar 56. 56 ó, é o valor do x. Agora ficou fácil, porque eu sei quem é o meu comprimento e eu sei quem é a minha largura. Meu comprimento, ó, o x é 56, está aqui. E a minha largura é 56 menos 8. 56 menos 8. 56 menos 8, 48, ó, fazendo essa subtração. Então, a minha largura é 48. Eu consigo encontrar a área desse meu jardim? Consigo, porque os valores de x agora são conhecidos. A área do retângulo, lembra lá? Base multiplicado pela altura, ou comprimento, vezes a minha largura, eu encontro a área desse meu jardim. Quanto é a minha base? 56. Multiplicado pela altura, que é 48. Então, era o produto de 56 vezes 48, era o produto de 56 vezes 48. Para a gente ganhar tempo, isso aqui vai ser 2.688. 2688. Multiplicação. 56 vezes 48, 2.688. Ele pediu o valor da minha área? Não, não pediu o valor da minha área. Ele quer saber quanto é que Camila vai gastar aí com essa cobertura. A minha cobertura, a minha área total, 2.668. Agora eu vou para o cálculo de regra de 3 e aqui eu preciso dominar problemas aritméticos. Porque eu vou ter que fazer problemas aritméticos? Porque ele te deu duas grandezas. Ele te deu uma grandeza relacionada que é o metro quadrado e ele te deu um valor em reais. Ele disse que Camila ela vai gastar 12,50, tá aqui, 12,50 por cada metro quadrado, ó, por cada metro. Então, cada metro que Camila vai ter que colocar, cada metro quadrado, vai ser correspondente a 12,50. E o comando da questão pediu, olha, qual é o valor gasto? O valor gasto é um valor desconhecido, que a gente vai achar. Onde vai fazer a cobertura total. A cobertura da área total será exatamente 2.688. Regra de 3, diretamente proporcional. O que é que eu tenho que fazer? Bem tranquilo. Multiplicar 1 vezes x, 2.668 vezes 12. Era uma multiplicação que poderia ser cansativo para você, era justamente fazer essa multiplicação, porque 1 vezes x daria x e eu teria que multiplicar 2.688 vezes 12,50. Fazendo esse cálculo, para a gente ganhar tempo e encerrar a nossa revisão, sua missão multiplicar, ia ter que encontrar lá 33.600.
33.600. Centavos aqui era 00. 33.600. Resposta correta para essa questão você deveria encontrar na alternativa letra C. 33.600. Com isso, pessoal, concluímos nossa aula de revisão de problemas geométricos envolvendo aí o cálculo de área. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de RLM da sua prova. E se você se esse vídeo, se essa aula te ajudou de alguma forma a compreender esse assunto, curte e deixa o seu comentário. Bons estudos, nos vemos no próximo vídeo.